no canal Comunicar o Bem Faz Bem. Eu sou a Ana Miller, eu sou jornalista e hoje a gente vai fazer um bate-papo muito legal dentro daquela proposta de comunicar o bem faz bem. Pessoas, profissionais, técnicos, éticos que fazem um além, né? Além da sua missão de vida, além das suas possibilidades, pessoas que fazem muito por si mesmo, pelos grupos, né? E principalmente pelo planeta. Então, a gente está chamando a Rafinha Duarte, que é a nossa convidada de hoje, para essa live do canal Comunicar o Bem Faz Bem. Vamos dar uma olhadinha. Se eu tô no Instagram certo, eu tô no Instagram certo, Ana Miller, Ana L. Miller. E tô convidando então a Rafinha Duarte. Agora não estou... Rafinha, vamos ver se é aqui. Então vamos ver se é a Eloni já tá aí, a Franciele, o Alemão, será que já tá me assistindo? A Maria, a Cecília. Olha, gente, um monte de gente linda já tá. Rafinha, tem um monte de gente já nos assistindo. Eu não vou ver, mas tu me conta de vez em quando? A Eloni já tá nos assistindo, eu vi ali. Sim. Muita gente do nosso grupo. Eu vou só retomando aqui que a gente vai começar, daí a gente vai começar a gravar. Hoje é dia 30 de Sim. maio e a gente vai então encerrar as lives de maio, que é um mês mega especial, um mês muito lindo, que é o mês das mães, o mês de Mãe Maria também, fazendo essa mega homenagem para Rafinha Duarte, com certeza minha mãe espiritual de muitas vidas. Sim, Sim, e muitas maravilhoso. pessoas, né? Gratidão, Hoje vocês gratidão. vão conhecer um pouco da história da Rafinha. Não sei se vai dar para a gente contar tudo, mas a gente vai marcar outros encontros, com Não, certeza. tudo é impossível. Então, Tudo é impossível. então a gente está fazendo essa homenagem para todas as mães, mães biológicas, mães espirituais, mães, né, homens que são Uhum, mães, né, esse lado feminino que a gente tem também. Encerrando uhum. então as lives do mês de maio com a Rafinha Duarte. A Rafinha, para quem não conhece, é uma pessoa muito especial, tem um trabalho muito lindo nas comunidades e ela vai contar para nós hoje um pouco disso. Essa proposta do canal Comunicar o Bem Faz Bem, lá no YouTube, ela veio trazendo, então, desde janeiro, que a Rafinha também já é parceira, né? Com aquele apoio mega, hiper especial do Gerson Jung, que é o nosso psicólogo também maravilhoso aqui da nossa região. A gente faz um projeto que é Janeiro Branco Integral. Foi quando a gente foi trabalhar na área da saúde que a gente se inteirou desse projeto, né, Rafinha? Da questão de promover as Sim. questões da saúde mental. E aí, desde janeiro, Uhum. então, a gente trabalha com esse canal Comunicar o Bem Faz Bem. Como eu falei para vocês, eu sou jornalista, sou assessora de imprensa há mais de 30 anos, professora também há mais de 30 anos. E então já fui aprendendo com o dia a dia a buscar sempre a questão, o lado positivo das coisas, buscando desenvolver ações de comunicação para profissionais técnicos, éticos e sensíveis que faziam além do seu trabalho. Fiz muito isso na área da educação, depois na área da saúde, o esporte também, a área da ecologia também era uma coisa que a gente sempre achava profissionais que faziam destaque, né, Rafinha, para poder divulgar. E aí os áudios, que a Rafinha também está com a gente desde janeiro, eles fazem parte desse projeto, né? Primeiro a gente começou com Janeiro Branco Integral, depois fizemos todas as formas de amor, né, Rafinha? E Sim. aí a gente está seguindo, todo mês tem um grupo de áudios, que a reverenda Lília, nossa parceira também, né? E a gente acabou Uhum. fazendo um fio assim, de várias pessoas, vários profissionais que em suas comunidades estão fazendo muito além, né, das suas atividades, né, Rafinha, se diria assim, da sua profissão. Então, a questão do ser humano, dele se cuidar, dele cuidar do outro e dele cuidar do planeta, de ir além. E aí depois vieram as lives. E agora, então, como não podia deixar de ser, a gente está entrevistando a Rafinha.
Agora eu vou te dar 2 minutos para te falar um pouquinho. Mentira, 2 minutos nada, pode falar quando quiser. Um pouquinho da tua história, onde tu nasceu, que eu já sei a Sim, resposta. sim. É. Se eu fosse falar da minha história, eu reparto ela em 21 capítulos, 21 ciclos, tá? Tem 75 pilas já. Eu reparto em 21 ciclos. Precisaria ficar 2 dias falando. Ai, mas vamos começar Mas hoje. me nasceram lá em Uruguaiana, Isso. na fronteira com a Argentina. Aí já fizemos uma homenagem para todas as pessoas que nasceram na fronteira, né, Rafinha? Ai, tem bastante. Tem bastante. Aham. Então, eu nasci no Hospital das Irmãs, que depois eu fui fazer parte dessa mesma congregação. Fui durante 17 anos depois, né? Conta para E é nós isso. quem é que deu esse Hum. apelido para ti de Rafinha Duarte? Qual é o nome que tu nasceu lá no hospital? Não, meu nome era Lourdes Maria. É ainda, Lourdes Maria. Mas desde os 15 anos que eu não uso esse nome. Me esqueço até que é Lourdes Maria. Eu fiquei no convento 17 anos. E nos últimos anos de convento, uma menininha, lá em São José do Norte. Uma menininha, ele olhou para mim e disse assim, tinha 4 aninhos, Maria Emília. Ela disse assim, o teu nome, Irmã Farela, é muito feio. Eu vou te dar outro nome, mas tu não pode mais ser Irmã Farela. Rafaela, né? Aham. É a Irmã Rafaela, então, Irmã Farela. Que nome tu vai me dar? Ela disse, Irmã Rafinha. Ela disse um Rafinha tão suave que eu senti, não, é Deus que está me batizando de novo, não vou ser mais, eu sou Rafinha mesmo. E naquela hora eu assumi o Rafinha. Aí eu tinha uma outra menina com ela, espertinha como ela, e eu perguntei, mas Rafaela eu sei o que quer dizer, é remédio de Deus. Como é que eu vou fazer agora se eu não sei, Rafinha, o que quer dizer? Perguntei para ela. Desafiei elas, né? Aí ela me disse assim, Rafinha é cocozinho de Deus. Cocôzinho de Deus. Eu disse, mas que coisa boa! É mesmo? Não, disse a outra, não é cocôzinho de Deus, é peidinho de Deus. Que bem. Até hoje eu não sei, até hoje eu não sei se eu evoluí de um para o outro ou se eu regredi. Em todo caso, ficou Rafinha. No teatro a gente falava muito sobre essa questão de merda também, que era uma coisa boa, né? Na verdade, tudo tem que funcionar na gente, né, Rafinha? Um adubo, um adubo fora do sério. É só quem tem constipação que dá valor, né? É verdade, é verdade. Então, eu queria que tu começasse falando um pouco, não, tu falou que de 17 anos tu teve no convento, né? Teve trabalhando com as freiras. Depois, como é que foi? Ou como é que era um pouco lá dentro? O convento não tinha problema para mim, eu amava todos, eu me senti sempre bem. Só que desde que eu comecei, depois dos votos, a trabalhar nas comunidades, hospitais e colégios, eu comecei a perceber que eu não era feita para trabalhar com os ricos. E naquela época, essa congregação trabalhava só com gente de classe média e alta. E eu comecei a perceber que não era meu chão. E daí tu ia E eu nas comecei, comunidades. não, não era colégios e hospitais grandes para classe média e classe alta. E eu comecei a me sentir um pouco mal, assim. Eu comecei a sentir que eu não, eles não precisavam de mim, os mais ricos. Realmente, eu não me sentia bem. Mas fui aguentando. Quando completou 15 anos, eu percebi cada vez mais. Aí eu encontrei umas pessoas muito queridas que começaram a me explicar por que eu não me sentia bem. Aí eu comecei a ouvir falar primeiro na teologia da libertação. Começaram a me explicar o que era socialismo, o que era justiça, o que era todos terem o necessário, e eu me apaixonei pela teologia da libertação. Escutei gente muito importante, Leonardo Boff se tornou meu mestre, bom, outras pessoas maravilhosas, Dom Helder Câmara, pessoas que já estavam nesse caminho há muito tempo. E as Aí me ervas? converteram. E as ervas, a Hum? fitoterapia. Daí tu foi indo pro lado da Aí fitoterapia fui formar ou bem tu já mais tarde, estava? bem mais tarde, muito mais tarde, muito mais tarde. Uhum. Aí eu fui morar nas favelas, trabalhei em várias favelas no sul, no nordeste, em favelas. Eu queria sentir a realidade do povo como é.
como eu não tinha nada mesmo, eu ficava junto com eles em vários lugares. Muita dor, muito sofrimento, muita fome eu enxerguei, também passei, junto com o povo. E toda essa consciência de vários anos fez a minha consciência de agora, não é? E foi muito bom. Senão até hoje eu seria uma alienada, seria uma espiritualista alienada. Mas por sorte essas experiências foram maravilhosas. Muitos anos eu fiquei nessa vida, até que uma vez eu estava muito, tive câncer, curei com a medicina, mas ainda não trabalhava com fitoterapia. Até que uma vez eu resolvi, conseguir um lugarzinho para morar em Maquiné, no meio de um povo lá muito simples. Foi lá que começou toda essa última parte da missão. E aí, eu sou umas partes da história, eu sei, né? Porque também sou tua fã. E também pude ser contribuição lá no Cuide. A Rafinha, para quem não sabe, é uma das minhas mestras do Reiki. Eu, na verdade, conheci o Reiki em 2001, né? E eu tive experiências com mestres bem diferentes, assim, né? Um que era muito técnico, um que era mais... várias pessoas. Eu fiz com um pedagogo, fiz com um fisioterapeuta. Mas eu me lembro que quando a gente faz o reiki com a Rafinha, ela passa só amor, né? Então depois eu quero falar um pouquinho sobre o reiki, mas vamos tentar falar um pouco da fitoterapia, então. E eu queria lembrar Sim. de um pedaço da história que eu estava querendo dizer que eu me lembrava, lá do Maquiné, que eu me lembro que uma vez tu me contou, que tu Foi estava lá que começou. quietinha, e quem é que te pediu para medir? Tem uma história que uma pessoa pediu para te medir a pressão, né? Eu fui para lá com a minha mochila, com pouca coisa, para passar um tempo assim, sem trabalhar com ninguém, só para descansar, fazer um retiro, ver o que Deus queria de mim. Eu estava com várias dúvidas e emprestaram um lugar lá para morar e tá, coloquei minha barraca lá no começo e tá, mas assim, querendo que passar um tempo, plantar uma hortinha, ficar assim, simplesmente vivendo um pouco mais de espiritualidade na natureza que eu amo. Assim, mas já no terceiro dia que eu estava lá, eu estava lavando uma roupa no rio, né? Porque não tinha outro jeito, era lavar no riacho. Estava lavando no riacho, como de repente chegou uma velhinha moradora dali, com uma vaca, puxando uma vaca. E eu estava lavando a roupa, ela chega e diz assim: ah, disse ela, a senhora é a nova moradora daqui? Sim, eu estou aqui por um tempo. Eu disse pra ela, ah, então eu queria lhe conhecer. Sentou no topo de uma árvore, num tronco, disse, ah, eu estou vindo de longe, tenho que ir até Maquiné, que é 10 quilômetros, para verificar a pressão, toda semana. Tem que fazer essa caminhada, 20 quilômetros e de volta, para verificar a pressão, caminhando. Quando eu chego de volta, eu já estou mal de novo. E eu me lembrando que a única coisa de lembrança da minha vida passada que eu levei foi um aparelho de pressão e estava na minha mochila. Naquele momento eu pensei assim, meu Deus, e agora? Verifico a pressão dela e começo tudo de novo? Ou fico quietinha e não digo nada? Só aplico um reiki? E aí, É muito linda essa aí eu não história. tive. Meu coração não deixou, meu coração não aguentou. Com uma dorzinha no coração, eu fui na barraca, peguei o aparelho de pressão e verifiquei a pressão. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que bem perto da casa dela tinha um aparelho de pressão, e daí uns dias tinha bastante gente lá verificando. E aí comecei. Só que lá tinha as samambaieiras, as pequenas agricultoras, gente muito pobre. Então eu percebia que elas não sabiam nada, não conheciam o lugar onde moravam, não apreciavam a beleza, porque nunca tinham saído dali. E eu comecei a ver, visitar um pouco o pessoal e nos fundões lá e perceber como elas precisavam de medicamento no inverno. Daí a pouco eu disse, por que a gente não começa a fazer xarope? Primeira coisa que comecei a fazer de fitoterapia. Lá no Maquiné. Frei Homero, no Maquiné. Frei Homero era já meu médico, eu já me tratava com os elixires dele há muito tempo. São parecidos com os nossos. E eu sei que comecei a reunir algumas mulheres lá no fundão, embaixo de uma árvore, e depois começamos a fazer xarope. Um foguinho de lenha, foguinho de chão. Elas traziam algumas plantas, a gente via junto. Foi a primeira coisa. Daí, um ano, tinha um galpão, já tinha as tinturas, não elixires ainda,
gente vindo de toda parte. Eu passava a semana inteira atendendo, só à noite que não. Era gente de bicicleta, a cavalo, a pé, de moto, de carro, toda parte. Quando souberam que tinha uma bruxinha atendendo o povo, era gente de toda parte que chegava. Eu passava a semana atendendo eles, mas eu não tinha nada materialmente, eram vidrinhos de remédios que eu pegava nos postos que não tinha mais validade, reciclava, era bem pobre o trabalho. Isso, Mas foi um momento bonito, isso foi o aí é começo. legal Nosso grupo chegou. de tu falar, Rafinha, Nosso, desse termo bruxinha de Deus. sim, Bruxinha de Deus, esse nome nós recebemos em 1995, quando eu comecei o grupo de Amazonas, de Barcelos. Quando 2 meses de formação do grupo de lá, do grupo de bruxinhas de lá, não tínhamos nome ainda, só pastoral da saúde. E na hora da missa, o padre Chiquinho, que partiu daqui de casa, partiu daqui, o padre Chiquinho era o pároco, e na missa de apresentar para a comunidade o grupo de bruxinhas, às 18, ele disse, ele não sabia por que ele disse aquilo. Ele apresentou, ele disse para o povo, apresento a vocês as bruxinhas de Deus de Barcelos. Só que ele não pensou, saiu aquilo, foi na hora. Ele falou isso e te assustou, porque padre é meio complicado nisso, né? Ele falou e me olhou e disse assim, ô Rafinha, da onde que eu tirei isso? Eu disse, não sei, padre, foi o senhor que falou. Naquele dia eu telefonei para as companheiras aqui do Sul, para o movimento de mulheres, que tinha quantidade de bruxas no meio já, e eu disse para elas, encontramos o nosso nome, nós vamos nos chamar Bruxinhas de Deus a Serviço da Vida. E ficou, no Sul e no Norte. Rafinha, daí tinha esse grupo lá do Maquiné, que foi o primeiro, e aí tu tá contando para nós Foi. que tem um grupo que ainda existe, que eu sei que é maravilhoso, lá em Barcelos, na Amazônia. Continua. E Sim, mas, em Barcelos. Sim. isso, mas entre um e outro, tu formaste outros grupos, né? Sim, nós chegamos a 35. E eu acho A legal, região assim, de Torres, desse, na região de Torres, com o movimento de mulheres, eu acho que lá nós devemos ter fundado uns 28 lá. Depois foi Roraima, Horizontina, teve bastante grupo. Ametista Aqui na também, né? Grande Porto Alegre tinha uns 5. Hã? Ametista tem um, né? É Cristal do Sul, Cristal é do 20 Sul. minutos de Ametista. Sim, E essa experiência também eu gostaria que tu compartilhasse, porque faz parte dessa minha ideia também, dessa proposta que eu fiz de virada de chave, de abrindo possibilidades, de o quanto que dessa circunstância que tu contou para nós, das dificuldades que tu teve, até o próprio câncer, aí já trabalhava a questão da fitoterapia, foi lá para Barcelos, foi para Maquiné, e capaz que ter deixar aquela senhora ter que andar 20 quilômetros por dia para medir, para verificar a pressão, né? Então, esse teu olhar cuidadoso e cauteloso com as pessoas, o quando tu ressignificou isso e potencializou outras pessoas para que elas pudessem fazer isso. Ou seja, quantos grupos tu foi montando e eu, que te conheço, que tenho essa alegria de te conhecer, sei o quanto tu entrega, a qualidade né, não sei, a gente pode dizer qualidade, né, do conhecimento, mas o quanto tu consegue entregar, né, de conhecimento, de técnica, de ética, para as pessoas potencializar e com um desapego, assim, incrível, né, instrumentalizar esses grupos e sair montando outros grupos e quantos voluntários, né? Claro que tu não deve ter quantificado isso, tu já conseguiu fomentar, incentivar. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. bem, desde o começo, nosso sempre foi a primeira intenção. Nunca entrei em comércio de jeito nenhum, nada disso, nunca me chamou a atenção. Eu sempre digo que eu vim essa vez para não levar junto nada que fosse ligado a coisa de dinheiro, qualquer coisa assim, a importância econômica. Esse foi meu princípio chegando no planeta essa vez. Mas então, o primeiro objetivo sempre foi primeiro os primeiros grupos, as pessoas se tratarem, elas se curarem. Então, nós trabalhávamos a terapia do abraço, o diálogo, toda essa parte humana, né? O gênero. Os primeiros encontros foram sobre gênero. O movimento de mulheres se lembra bem. Os primeiros encontros foram
para ajudar minhas irmãs mulheres a encontrarem a sua dignidade, a pararem de sofrer um pouco, a conseguirem dar volta por cima dessa dor toda delas, né? As mulheres sempre foram o meu grande objetivo em todos esses anos, trabalhar com as mulheres, com as minhas irmãs. E a dor que eu sempre via nelas me assustava um pouco. A dor, a angústia, a vontade de ser feliz e a incapacidade de reagir. Incapacidade de reagir, medo de desagradar o outro. Que sofrimento, sofrimento. Então, a gente trabalhava nessa parte toda, mas sempre com aquele voluntariado. Cada grupo que a gente começa, o primeiro princípio é sempre voluntariado. Alguns saíram disso e não se deram bem, terminou logo. Quando sempre os grupos que saíram, já fazem 30 anos que estamos nessa vida, sempre que teve um grupo que saiu desse princípio de voluntário, o grupo terminou. Não teve seguidores, terminou. Porque não é o nosso princípio. A energia é essa. Fora dessa energia, não sobrevive o grupo. Nenhum sobreviveu com outra energia. Com a energia do negócio. E uma coisa que eu acho... Outra coisa que eu acho legal, assim, que eu também tive o privilégio de compartilhar, é que muitas pessoas dessas que tu formou, se a gente pode usar essa palavra, né? Mas que tu instrumentalizou, que tu oportunizou ferramentas, muitas entenderam a mensagem e montaram grupos, e inclusive voltaram nos grupos que tu estava para instrumentalizar outras pessoas, né? Assim, inclusive de fazer cursos gratuitos, né? Ou a um custo mínimo. Isso também é uma coisa de gratidão e reconhecimento ao que tu pôde entregar para elas. Elas também se instrumentalizaram, ficaram melhores, assim, digamos, e voltaram e instrumentalizaram também os teus, assim, o grupo de voluntários que já atua, né? Sim. Essa corrente Essa do é uma bem. das coisas bonitas. Essa é uma das coisas bonitas. É ver como, não todas, mas uma grande parte. Eu sempre digo assim, Aninha, em todos os grupos do mundo, até nas famílias, em todos os grupos, entre os apóstolos de Jesus era assim, todos os grupos do mundo, qualquer tipo. Eu acho que tem 3 tipos de pessoas. Muito, assim a gente vê bem direitinho. Tem 3 tipos de pessoas. Existe a maior parte das pessoas que começam a gostar de alguma coisa, se interessar um pouquinho, de vez em quando chegam, de vez em quando assistem alguma coisa, pedem uma ajuda, são tratadas, passam tempo sem voltar. Essa é a maior parte. Também Jesus teve gente assim. A maior parte é aqueles que namoram de longe, de vez em quando chegam ali. Tem um segundo grupo bem menor, aqueles que vêm bastante seguido, que gostam do trabalho, que ajudam um pouco, que vem um dia, depois vem umas semanas, também não vem. São, eu digo, segundos tipos de namorados dos grupos, de seres enamorados. Mas tem um grupinho sempre, que é o pequeno, aquele grupo que assume com o coração, que se compromete, que pega junto, que quer estar junto em tudo. Como no tempo de Jesus, o Pedro, o Tiago e o João. Dos 12 apóstolos, eram aqueles 3. Para qualquer coisa, eram eles. Estavam sempre juntos, pegavam junto mesmo, na hora da dor, da tristeza, da alegria. Então, em todos os grupos têm pessoas assim, pessoas muito fortes, esse grupinho pequeno. E isso acontece nos nossos grupos também. São os 3 tipos de pessoas. E daí, essa função que tu estava contando ali, voltando para o Maquiné, daí tu já tinha essa experiência com o Frei Homero, e aí tu começou a ensinar elas a mexer com os elixir. Como é que foi ali? Primeiro com xarope. Com xarope. Como é que daí foi essa transição e essas tuas especializações na área da fitoterapia e esse trabalho que tu faz hoje de ser integral, de fazer com que a pessoa não só faça o chá de camomila ou de boldo, mas que ela consiga honrar aquela planta, com que ela consiga fazer essa coisa que só tu sabe falar, né, Rafinha? De o quanto o carinho que tu demonstra pelas coisas, porque na verdade a gente tem que amar tudo, né? Não usar, né? Ah, tô com dor de estômago, vou lá e pego um chá de boldo e ele que me cure meu estômago. A gente acredita que a planta é uma parte da cura. Uma vez eu dizia 50%, agora eu já passei para 20%. 20%, porque tem todo o nosso ser para curar.
E antes de chegar no físico, o problema já começou na mente, nas emoções e no espírito. Então, nós já estávamos doentes. Todos nós somos, de alguma maneira, doentes. Nós já estávamos doentes de alguma maneira. E aí vem o físico para receber toda aquela energia, aquela falta de energia, recebe como consequência. Aí fica como se o físico fosse um microfone que conta para a gente, tu estás mal, né? O físico apenas revela, mas é a cura do ser integral que tem que acontecer. Todo dia um pouquinho. A cura dos pensamentos, das emoções, a cura dos relacionamentos, que é o mais difícil de todos para o ser humano, é se comunicar e se relacionar com o outro, né? Com outro ser. A maior dor do ser humano é a incapacidade de se comunicar de verdade. De verdade. Essa comunicação durar bastante. É muito difícil. Porque nós somos seres muito diferentes, né, Ninha? E entrar no outro e entender o outro demora muito. E eu me lembro que a gente também, uma das coisas que tu falava é que, na verdade, a gente tem que ter essa comunicação com a gente mesmo, a comunicação com o outro e a comunicação com o planeta, né? Eu até lembro que agora a gente está preparando os áudios do mês de junho e a gente quer falar sobre isso, né? A proposta é falar sobre relacionamentos, né? Então, essa inteligência relacional. Antes a gente falava em QI, que era que todo mundo, o QI da pessoa, né? Depois falava... depois falava em inteligência emocional, depois falavam em inteligência espiritual, quer dizer, ainda querem nos botar nos quadradinhos, né, Rafinha? E agora vem essa função da inteligência relacional. Eu até estou com uma proposta de ver se eu quero, vou buscar, né, fazer um trabalho com a questão de Santo Antônio, que a gente fala muito, a usar a questão do arquétipo, né, das metáforas, dessa linguagem simbólica, mas de o quanto é importante os nossos relacionamentos, né? E eles falam muito na questão do que é o santo casamenteiro, Santo Antônio, né? Então, junho, a proposta dos áudios é que a gente fale sobre isso, sobre os relacionamentos. Mas nesse teu enfoque, como é que é o meu relacionamento comigo mesmo, como é que é o meu relacionamento com o outro, e como é que é o meu relacionamento com o planeta. Porque quando tu falou ali, eu tenho que cuidar, essa planta, ela faz parte de mim, porque quando tu fala no ser integral, que é essa proposta de agora, que daí tu consegue trazer o trabalho da fitoterapia, do reiki, daqui a pouco tu vai falar também um pouquinho sobre o reiki, né? Mas de toda essa complexidade que é tu estar no planeta, né, Rafinha? É uma provação grande estar no planeta, é difícil estar no planeta, porque a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo no planeta. A gente não pode fugir da realidade dele. A gente tem que, de alguma maneira, se adaptar e, ao mesmo tempo, mudar alguma coisa. E são essas duas dialéticas, esse é difícil. A gente tem que estar ali, aceitar o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, não aceitar totalmente. Ver em que pode mudar a situação. Assim é na nossa vida também, não é? A gente aceita a dor quando chega, o problema quando chega, mas se a gente fica sentada naquele problema, a gente cada vez piora mais e não resolve mais a vida. A gente aceita o problema no primeiro momento, a gente tenta se conhecer para saber por que aquele problema chegou para me visitar, a gente tenta compreender, mas aí também tem que tentar dar um passo para fora dele. Nem que seja um passo por vez. Não tem graça reconhecer o problema e ficar com ele, né? Tem que tentar de alguma maneira. Te ouvindo agora, eu lembrei que uma das coisas também, na verdade não tem nem como listar tudo que tu me ensinou, né? Mas eu me lembro que tu falava muito do livro O Poder do Agora, né? E agora quando tu disse assim, quando chega o problema, tem que pensar naquilo ali. Quando chega uma outra coisa, tu tem que pensar naquela outra coisa. É um dos mistérios, um dos segredos para viver nesse mundo. Só que nós não conseguimos viver no agora. Todo ser humano tem muita dificuldade. Mesmo os grandes místicos, eles dizem a maior dificuldade, viver no momento presente. Mas é o segredo de viver. Nós não temos mais o que passou e não temos o que vai vir, não é? Essa é a dificuldade que o nosso Eckhart Tolle fala também naquele livro, né? Poder do Agora. Eu lembrei agora, tu falando. Agora ele está no YouTube, lido, falado, né? A gente liga e escuta no escuro de noite. É tão bom escutar os capítulos de vez em quando. No YouTube está O Poder do Agora. E é acessível, né, Rafinha? Que nem tu falou, a gente pode aproveitar a internet também para coisas boas, né? Sim. Com certeza. Que essa ideia também do Comunicar o Bem, o meu canal no YouTube,
que a gente consiga priorizar a maior parte do tempo com notícias boas, né? Ó, a gente está aqui uma hora falando, vai ficar uma hora falando de coisas importantes, de pessoas que estão, né, indo além, buscando as suas possibilidades. Quer dizer, tem horas que a gente também fica muito escravo de notícia ruim, de pensamento ruim, de coisa ruim, né? É que nem tu falou, não é que seja fácil, né? Mas é uma coisa que a gente tem que buscar, né? Eu estou tentando ver que tem um monte de gente mandando mensagem, né? Eu vi que a Eloni mandou, Eu a não vi isso Fátima aqui. botou. Depois a gente vai ler com o tempo, mas todo mundo te elogiando, falando do grande amor que tu sempre passa para todo mundo, né? Generosidade, desprendimento e, e muito legal, assim, a questão das homenagens. Depois a gente vai olhar com o tempo. Mas, assim, retomando, então, essa questão da tua postura de estar no presente, né? De tu poder, então, nesse momento agora, reforçar isso para as pessoas, quem tiver a possibilidade de ouvir esse livro, né? O Poder do Agora. E também se inspirar nesse trabalho, né, Rafinha, de buscar esse cuidado com as plantas, esse cuidado com o outro, esse cuidado com si mesmo, consigo mesmo, né? E, e eu queria também que tu falasse, não sei se quer falar mais um pouquinho da fitoterapia. É muita coisa disso aí, pode ser, mas se quiser fazer outras perguntas, que Eu queria tem dizer muito daí, assunto. é outra história que eu também conheço, mas que eu gostaria muito que fosse, ficasse registrada, né? A questão do reiki na tua vida, porque eu sei quantas pessoas também tu conseguiu sensibilizar, tocar, e elas também foram tocando outras, né? E aí eu lembrei de uma coisa que tu me contou do João Osmar, que é uma pessoa também que eu gosto muito, eu admiro muito, que uma vez tu contou, não, conversando com o João Osmar, daí depois tu me corrige, que ele disse que é bom esses pontinhos de luz estarem aqui e acolá, lembra? Quando a gente Sim, fala, queria que todo mundo estivesse mais aqui perto para a gente tocar o projeto, né? Daí ele disse, não, Rafinha, tu vai tocando essas pessoas, elas vão tocando outras, e esses pontinhos de luz estão todos. isso aí. Conta para nós a história Essa é a direitinho. melhor coisa. É uma maior alegria isso que a gente sente. Daqui a pouco a gente fica sabendo que um grupo lá, algumas pessoas começaram outra coisa, outro trabalho para a comunidade, estão fazendo outras experiências e partilhando. Essa é a nossa família. É isso mesmo a nossa família de bruxinhas. É maravilhoso. Esses pontinhos de luz não podem ficar num lugar só. A gente também não pode ficar controlando toda essa parte que começou. Agora eu estou descobrindo cada vez mais como é bom não ter o controle, repartir. Aí cada vez mais eu estou fazendo isso e é muito bom. Repartir lideranças, repartir conforme o carisma de cada um, deixar as pessoas irem e virem. É sempre difícil isso, né? Cada vez que se afasta alguém do grupo é um sofrimento bem grande. Aí um dia acabam voltando. E quando voltam é uma festa para o coração da gente, porque a gente sabe que voltaram porque quiseram voltar, não é? Isso é bom, voltar para casa. É a questão da liberdade, que também acho que tu sempre respeita, né? A liberdade do outro, a questão da autonomia. Sim. Acho que no Evangelho tem aquela passagem do filho pródigo, que eu acho que não é bem entendida aquela passagem, sabe, Aninha? Há muitos anos eu acho que não é bem entendida. Quando o filho decide deixar o pai e o irmão e ir pelo mundo, jovem, entusiasmado, que queria fazer sua experiência, o pai não diz nada, simplesmente entrega parte da herança e deixa ele ir. Imagina que dor que o pai sentiu, mas deixa, ele não xingou o filho. Por que tu vai? Deixou ir. Ele precisa fazer a experiência dele. Respeitou, e o filho foi, se deu mal. E o filho, mas ele todo dia olhava para aquele caminho onde vinha o filho, porque ele sabia que um dia o filho voltava. Ele sabia que o filho ia precisar voltar para casa. Ele todo dia ia. E quando o filho começou a voltar, que não tinha mais nada, ele começou a pensar no caminho assim: bah, vou chegar lá, vou pedir perdão para o meu pai, vou me ajoelhar. E na hora que o pai enxerga ele longe, corre com os braços abertos para receber o filho. E o filho começa a dizer: pai, eu pequei, ele não deixa, levanta do chão, abraça, vai lá e faz uma festa, porque o filho voltou. Ele não xingou o filho, não repreendeu o filho. Ele simplesmente deixou ir e ficou feliz com a volta. Eu acho que não é uma coisa assim pesada, dura, o pai xingando, repreendendo, querendo castigar. Não teve castigo, teve acolhida, porque o filho voltou. Nós todos saímos de alguma maneira de casa.
da nossa casa interior, saímos de grupos, assim, por fraquezas nossas, por dificuldades que não sabemos vencer. Mas a gente sabe que onde está o nosso coração, a gente volta sempre, né? Isso é o Rafinha, bom, é voltar. tu falando, eu lembrei muito da questão do julgamento, né? Que a gente fala julgar, criticar, mas assim, quando esse pai percebe a grandiosidade da volta, né, desse filho, quando ele consegue fazer esse movimento, né? Acho que é legal tu falar um pouquinho de julgamento, achei bem legal. O Leonardo Boff, até hoje, de tudo que eu já escutei de julgar, o Leonardo Boff, o querido mestre Leonardo Boff, num dos livros dele, sobre espiritualidade, do ano 84, acho que esse livro, muito bom. Eu me lembro de ter lido essa frase no livro dele, que me deu a maior alento e inspiração. Ele disse assim: para a gente julgar alguém, nós temos que estar num dos dois lugares. Ou na mente daquela pessoa que sabe o que está acontecendo, ou na mente de Deus que conhece tudo daquela pessoa. Se nós não estamos na mente daquela pessoa e não estamos na mente de Deus, não tem como julgar. Nada. Só que nós todos julgamos de alguma maneira sempre. Esse é um trabalho de cada dia, né? Diário. A gente se policiar, a gente se vigiar, né? É o orar e É um vigiar, né? trabalho Nunca bom. teve tão forte o orar e vigiar, né, Rafinha? É. Esses desafios. E aí, agora queria que tu contasse para nós, então, como é que o reiki chegou na tua vida. Eu sei que tu tem várias formações, mas eu sei que o Eu não tinha, eu não tinha nenhuma preparação para o Reiki, porque primeiro que eu estudei a teologia católica, fui católica toda a vida, como cada religião tem todos os seus princípios, os seus termos teológicos, seu jeito de falar. Eu acho que eu era das pessoas menos preparadas para o Reiki. Quando eu fui no Trigueirinho, no ano 2000, aquele ser maravilhoso lá, fiquei lá 10 dias, cheguei muito doente, porque andei carona de caminhão para chegar, não tinha dinheiro, com outra companheira, e eu me lembro, cheguei lá em 3, 4 dias, em Minas Gerais, foi difícil, um nervo ciático terrível, não podia nem sentar, nem ficar de pé, tudo inflamado. E lá tem uma enfermaria, e nessa enfermaria me colocaram. E tem voluntários que trabalham lá para cuidar das pessoas. Aí, quando eu estava lá para receber a aplicação para aliviar a dor do nervo ciático, apareceu uma budista, Jussara, que é a minha mestra Reiki. Ela chegou ali, me tratou, e a gente, na hora que se viu, parece que se conhecia a vida toda. Depois eu voltei, ela era de São Paulo, eu voltei para casa, poucos meses depois eu recebo uma notícia: Rafinha, eu estou em Porto Alegre, morando em Porto Alegre, vem me visitar. E eu fui visitá-la em Porto Alegre. E aí que eu soube, olha, eu dou curso de Reiki e eu gostaria de te oferecer. Eu acho que tu está preparada para um curso de Reiki. Eu não sabia o que era isso. Ela me explicou um pouquinho assim, mas vem para o curso que começa amanhã. Vem que tu vai saber o que é. Aí eu fui, tinha meia dúzia de pessoas. Simplesmente me apaixonei. Me apaixonei porque eu senti que eu já era há muito tempo reikiana. Eu usava as mãos há muito tempo. Eu sentia esse calor, essa energia de cura em mim sempre. Só que eu não sabia que se chamava Reiki. E foi aí que eu recebi o primeiro, segundo, terceiro nível. E daí, uns tempos, ela veio me visitar. Eu morava lá na Ivone, lá em cima, na 92. Ela veio me visitar e disse: Rafinha, eu não vou mais continuar como mestre, que eu tenho vou trabalhar com física quântica. E eu nunca fiz nenhum discípulo. Aí eu estou te oferecendo para ser mestre no meu lugar. Eu não vou mais trabalhar com isso, então eu quero que tu aceites o mestrado. O que é isso? Para tu poder orientar outros e dar iniciação para outras pessoas. Aí disse, mas eu acho que não estou preparada para isso. Ela disse, claro que está. Fizemos a maior festa na casa da Anne Marie, ela morava em outro lugar. Veio o Padre Ciro, nosso amigo de longe, veio. Fizemos uma celebração com grandes amigos numa noite. Dentro da celebração eucarística, a Jussara, que é budista, me passou o mestrado, a graça do mestrado. O mestrado fazem 16 anos que eu recebi
Nesses 16 anos, a gente tem a alegria imensa de saber que mais de 5.000 pessoas passaram. Mais de 5.000 pessoas passaram, especialmente pelo nível 1, né? Que é o primeiro e o fundamental. Hoje mesmo tivemos um nível 1 aqui. E eu contei essa história para elas. Que é a pessoa já pode se cuidar, né, Rafinha? Além de, no nível 1, tu consegue conectar, consegue saber que essa energia existe e consegue trabalhar ela em ti mesma, né? Se quiser falar um pouquinho do nível 1. Né? Pelo menos a gente aprende a trabalhar na gente, nos animais e nas plantas, né? Já dá um bom passo. Depois o 2 trabalha com as pessoas, a distância pessoalmente, e o 3 a gente encerra com o compromisso com o planeta. São os 3 níveis de Reiki. Então tá, não parece, mas já faz quase uma hora que nós estamos conversando. Me dá notícia dos amigos aí, que eu não tô enxergando nada. Então, tá o Chico, tá a Chica, o Marlon, a Fátima Moronti, os que eu consegui ler aqui, Rafinha, mas tem muita gente. A Fátima Moronti, vários dizendo, olha, minha mestra amada, gratidão, generosa, linda, amorosa, empatia. Falaram muito da questão da empatia também, que esse perfil que tu tem, né, Rafinha? Eu lembro quando, também um outro exemplo que eu me lembro que uma vez tu contou também, dessa coisa de estar no planeta, né, de quanto desafiador está sendo agora a gente estar no planeta, né? Essa função de que às vezes as pessoas, mas se eu tô bem, eu não tenho, né? Eu tô bem, fico eu bem aqui no meu cantinho, não posso me envolver com nada, né? Não tem nada a ver com isso. Também tem a ver com aquela história do ratinho, né? E eu me lembro que tu sempre tá preocupada, não é que esteja preocupada, mas tu tá sempre atenta à questão das comunidades e a questão, assim, eu vou falar um exemplo que eu lembro, assim, a grosso modo, mas a questão, até quando dá um temporal, alguma coisa, né? E a gente liga pra ti, Rafinha, tu tá bem? E tu sempre diz, não, eu tô atenta, né? Porque o quanto não é agradável a gente dizer que tá bem, a gente ficar no nosso mundinho, né? Sem perceber todas as consequências que isso tem, né? Isso me lembra aquela vez que teve aquele temporal imenso em Santa Catarina, que morreram centenas de pessoas, crianças, que um pastor lá começou a dizer para o povo, é por causa dos pecados de vocês que veio esse temporal. E eu me lembro que aqui também passou o vento forte, destelhou muita casa em Morungava, muita casa, acho que umas 80, 90 casas. E eu me lembro que o pessoal telefonava para mim e dizia assim, com aquele telefone antigo, né, o tijolão aquele, dizia assim, olha, Rafinha, como Deus te abençoou, como Deus te protege, tua casa tem telha fina, eu morava na casa de cima, e não teve vento lá, não tirou de... Não, para aí, eu não aceito isso, não. Isso é privilégio. Como é que eu vou ser privilegiada dizer que Deus cuidou da minha casa e não cuidou da casa dos pobres ali, da casa onde tem crianças? Ai, eu não aceito, nunca aceito isso, de achar que eu sou privilegiada. Que porque Deus me abençoou, eu não me aconteceu aquilo. Não, mas eu não acho certo isso. Eu não acho que seja justo. Eu não acho que esse privilégio seja justo. Apenas aconteceu do temporal naquele lugar ser mais forte e mais fraco. Mas eu não vejo Deus assim. Não posso ver meu Deus assim. Eu tenho uma visão de Deus, acho que bastante diferente nos últimos anos, né? Acho que ele não fica protegendo especial alguns. Claro, se eu tenho bastante força de vontade e fé, me acontece uma coisa melhor. Mas não que Deus fica me privilegiando. Aquele é o queridinho de Deus, aquele não vai acontecer. Porque não foi assim que ele tratou o filho dele. E não foi assim que ele tratou muita gente boa por aí. Então, eu não acredito nisso aí. Era esse exemplo não quero tirar mesmo. fé de ninguém. Não quero tirar fé de ninguém, mas eu acho que Deus não é assim. Era esse exemplo mesmo que eu lembrei que tu contou uma vez para nós, e eu achei bem legal, assim, porque hoje em dia a gente tem que ter muito esse cuidado, e a gente vê essas questões que acontecem com o planeta, e, por exemplo, a gente nunca percebe que, às vezes, alguns atos da gente isolados, aparentemente isolados, eles vão ter tanta repercussão, né, Rafinha? Essa semana eu vou estar entrevistando, na quarta-feira, até já vai ficar o convite, um médico ginecologista, uma liderança da comunidade e uma artesã
que eles estão criando um projeto com as questões dos absorventes, né? E da pobreza menstrual e tal. Quer dizer, às vezes a gente pensa, as pessoas não têm que comer, vou ficar pensando em absorvente, né? Mas quantas pessoas não podem ir trabalhar, ou quantas meninas também às vezes não podem ir trabalhar por uma série de questões, né? E todos esses absorventes, o número parece que é bem absurdo, assim, né? Bem forte. Quantos quilos de absorventes as mulheres utilizam, né? Consomem no seu período fértil, né? No seu período menstrual, não sei como é que usa o termo. Mas assim, então tu vai usando aquilo ali vai para o planeta, né? Ou a questão da própria Amazônia, ou várias questões que a gente tem de atos que a gente vai fazendo, e depois a gente diz, mas agora tu vai pagar por isso, né? Ou agora Deus vai te castigar com isso. Não, é questão da responsabilidade dos atos, né? É isso aí. Nisso eu acredito. Que, na É o verdade, nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. como é que a gente vai cuidar do planeta, né, Rafinha? Em pequenas coisas, podemos cuidar todos os dias. Eu lembro, Pequenas coisas. eu lembro também que tu falava da questão de, assim, cuidar do planeta, cuidar do outro, cuidar da gente, uma questão muito delicada a própria alimentação, né? Me lembro que tu falava muito sobre a questão da margarina, né? Eu acho que foi contigo que eu parei de comer margarina. Que bom! Já foi alguma coisa que eu fiz. O açúcar branco também, né? Que a gente sempre falava muito, o Gerson também fala muito do açúcar branco, o óleo de soja. São pequenas coisinhas, né? Mas eu lembro que tu falava, dois fatos bem engraçados que eu lembro de ti, assim, é a questão da margarina, que tu dizia, uma molécula vai virar plástico. Sim, não, mas é engraçado que eu falava assim, mas agora eu fiz a experiência mesmo que me disseram. Deixei um pote de margarida aberto embaixo ali da casa da minha mãe, onde tem umidade, onde a gente sabe que passa rato, onde com certeza deve ter barato, porque é uma casa de madeira com um porão grande ali embaixo, né, tem umidade e tudo. Puxa, tu pode deixar ali 2, 3 meses, tu vai ver, ninguém passou ali. Nenhuma barata passou por cima daquela graxinha, nem um rato roeu, não comeu, nada. Nem quando estão com fome não fazem isso. Porque o instinto deles diz que aquilo é veneno. E nós, e a maioria das pessoas, todos os dias dá para as crianças e come aquele quase plástico, né? Meu Deus, que coisa. E a questão bem, bem forte mesmo, né? Nem as baratas querem. E outra questão que eu me lembro também de um dos primeiros cursos que eu participei, assim, né? Que eu achei muito legal, porque eu sempre gostei dessas coisas assim naturais e tal, né? Mas eu tinha muitos vícios, ainda tenho, né? E nessa função de estar se observando, eu me lembro que uma pessoa chegou com um litrão acho que era Coca-Cola. Aí eu fazia propaganda. E aí eu me lembro assim, nossa, mas pensei, se fosse um quisuco, uma coisa, né? Assim, até. Mas eu me lembro do refrigerante, né? E aí eu me lembro que tu disse, ai, muito obrigada, muito obrigada. E eu pensei, ué, será que é aqui o Grupo Natureba que eu ia vir? Pensei, não estou no grupo certo, né? Ela agradecendo ao refrigerante. E eu lembro que tu foi no banheiro e colocou no vaso sanitário. E aí explicou que é muito bom. Deve ter sido uma Coca ou uma Pepsi, imagina. Eu lembro que tu falou, olha, isso aqui é muito bom pro vaso sanitário. E a questão, assim, do quanto o refrigerante faz mal para a pessoa, né, Rafinha? A gente fica contente no Cuide, nesses anos nós conseguimos uma porção de coisas que o povo se acostumou, não é? Não tem nada mais de copinhos plásticos, coisinhas, nem nos aniversários. Nós não usamos mais nada disso que vai para o planeta como lixo. Ninguém mais traz refri de nenhum tipo de refri. Acho que a gente aprendeu uma porção de coisas aqui. O pessoal está falando ali também na live de quantas coisas aprenderam contigo, não só de ervas, de alimentação, né, de reiki, coisas assim muito importantes para o dia a dia, né? Não só da fitoterapia e do reiki, mas também da alimentação. E agora, se quiser falar um pouquinho sobre o projeto do Ser Integral, desse olhar para o todo, né? Que a gente já está falando assim, mas de uma maneira mais objetiva, de o quanto é importante, então, a questão
da alimentação, né? Não só da comida física, né? Da comida espiritual, mas da questão da, desse contexto, né? E eu me lembro que tu falava muito também da meditação, né, Rafinha? Sim. Ah, sim, eu acho que a meditação é a nossa emergência da vida, é o SOS, né? Às vezes tem momentos tão difíceis que acontecem, todo dia temos alguma coisa difícil, mas a gente conseguir se acostumar, não é sempre que se consegue, se acostumar a entrar um pouquinho na gente, fazer um pouco de silêncio lá dentro e ficar quietinha um pouquinho, nem que não se saiba método de meditação. Cada um tem o seu jeito, né? De ficar quietinho, ficar um pouquinho consigo. Ah, com certeza a gente saberia a resposta do que tem que fazer em seguida. A gente sabe logo o que tem que fazer o próximo passo. Nem que seja para dar o próximo passo, para sair do buraco. Queria que tu... Teu sorriso tá muito bonito, Vânia. Ai, eu estou muito feliz, estou muito orgulhosa que estou falando com uma pessoa que eu acredito, eu conheço o trabalho, eu sei, como é que eu vou ousar dizer que eu sei das 24 horas do dia, né? Que são dedicadas realmente a essa evolução espiritual, não só tua, mas como das pessoas que estão na tua volta, e esse cuidado que tu tem pelo planeta, e tu desperta isso nas pessoas, né? Eu acho que... O último recado que eu gostaria de dar, quando me der a chance, eu tenho um para dar. Tá, não, pode ir, vou deixar a palavra contigo agora. Tá? Assim, as pessoas às vezes elas dizem, até umas que vêm fazer o reiki, Rafinha, uma espiritualista como tu, fica entrando em política e falando em política. Sabe, fico tão triste quando as pessoas chegam a essa conclusão. Primeiro que não existe uma espiritualidade desencarnada do mundo. Segundo que eu tenho que ajudar a deixar esse mundo melhor do que ele está, do que eu encontrei. Terceiro que tudo aquilo que afeta o meu povo, especialmente os mais pobres, os negros, os índios, as minorias, tudo que afeta eles me afeta também, que eu faço parte. E considero que toda a organização feita, que é injusta e que não deixa o meu povo ter o necessário para viver, comer, viver decentemente, com decência, ter o necessário, como diz o Lula, querido meu irmão com 9 dedos, mas ele diz que o povo precisa comer 3 vezes ao dia, precisa ter uma casinha, precisa ter uma casa, precisa ter trabalho, claro, basta isso pelo menos para começar. Sabe, quem pensa no espírito e não se preocupa com isso, não está se preocupando com aquilo que preocupa Deus, que é o bem-estar de todos os filhos dele. Enquanto uma minoria tem tudo e a maioria, a grande parte não tem nada, eu não vou ficar tranquila nem feliz. E não imagino uma espiritualidade desencarnada dessa realidade. Uma espiritualidade que escolhe qualquer pessoa para governar um país. Uma pessoa sem sentido nenhum, que diz que a violência é importante, que diz que o livro de cabeceira dele é a história do maior torturador que já tivemos. Tudo isso aí, se eu estou desse lado, se eu acredito em pessoa assim, eu não sou espiritualista. Não pode ser. Porque Deus quer justiça, Ele quer um mundo bonito para todos. Então, é tão simples entender que justamente porque eu trabalho espiritualidade, sou mestre Reiki, coordenadora de grupos e formadora, justamente porque recebi essa missão, eu não posso calar uma parte tão importante que é a justiça social dentro do ser integral, dentro da vida integral. Então, isso eu gostaria sempre de... Eu sempre tento explicar isso para o meu pessoal que diz, por que tu te preocupa com isso? Mas como não me preocupar com isso? Como não me preocupar? Eu sei que milhões agora estão desempregados, passando frio, passando fome, milhões que não têm, poderiam estar, milhões estão morrendo agora na pandemia porque não foram cuidados, que não se preocuparam com eles, que não importa a morte lá para os que estão lá em cima. Então, não dá para ficar quietinho, não dá para ficar quieto e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu digo que não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com os filhos de Deus. Como eu posso agradar o Pai, o meu Deus, mãe e Pai, se eu estou desprezando a preocupação com os filhos e filhas dele que precisam, porque os que não precisam não me preocupam para nada, que precisam. É esse o recado que eu gosto de dar, Aninha, para que não haja mal entendido, viu?
É Não quero ser importante. uma espiritualizada que voa aí pelas alturas, não. Esse Não é teu. essa. A gente vai finalizando. O pessoal tá muitas declarações ali de eu louvo a tua vida, Rafinha, eu louvo o teu trabalho. E eu quero aproveitar também para dizer que eu honro a minha mestra, então, e sigo com essa proposta, né, de comunicar o bem faz bem, né, e vou estar também formando as minhas primeiras turminhas de Reiki em seguida, Rafinha, né, eu também tenho essa Oh, função de professora, eu gosto muito desse teu jeito, assim, de instrumentalizar as pessoas, para que as pessoas busquem as sim. suas, né, através das suas reflexões, da onde cada um sabe onde é que aperta o seu sapato, né, Rafinha? As pessoas busquem, mas que elas tenham acesso, que elas possam saber, né? A democratização do acesso à comunicação, que nem o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A informação. Quantas coisas a gente hoje conseguiu mostrar para as pessoas? Olha, tem a fitoterapia, vai atrás das plantas, dá uma olhadinha, reconhece, vê se alguma delas pode te ajudar. Olha, tem o Reiki, é mais uma ferramenta de autoconhecimento, mas também pode te orientar, né? Ó, tem a questão da nutrição, dá uma prestada atenção na margarina, quer dizer, hoje também uma coisa muito legal que tu falou sobre a questão do livro. Olha o livro, O Poder do Agora, não é fácil, mas é uma busca diária. Então, quando tu consegue passar as informações, isso fica acessível. Claro que cada um vai ter o seu momento de despertar, mas é uma possibilidade, né, Rafinha, da gente ocupar esse tempo trazendo possibilidades de garfo e faca para que a pessoa consiga cortar o queijo. Uhum. Isso aí. Isso Ainda aí. Parabéns pelo teu trabalho, Aninha, viu? É um orgulho para uma mãe do coração. tá. Então, Parabéns. Eu queria também abraçar todos, eu não sei todos que estão ali, mas abraçar cada um daqueles que estão aí conosco, estão participando. A gente não deu tempo de ninguém fazer perguntas, talvez pode acontecer isso, né? E a gente responde com muita alegria, sim, o né? pessoal pode mandar e-mail para mim, jornalistanamília@gmail.com, daí eu encaminho para a Rafinha e a gente continua esse bate-papo, porque algumas pessoas já me mandaram perguntas também, Rafinha, que eu não consegui ler de todo mundo. E perguntando sobre Sim, dicas da fitoterapia, perguntando sobre os cursos, né, do Ser Integral, quando é que vai abrir uma turminha nova, e a gente poder passar também os calendários do Reiki, né? E eu sei que tu sim. é um canal aberto, né? Tenho teus contatos também no Facebook, no Instagram, Rafinha Duarte. E É, mas no WhatsApp também, especialmente. o WhatsApp é Muito no muito, WhatsApp. muito legal, né? Ai, Rafinha, tem Uhum. um monte de mensagem linda aqui dizendo que tu é luz, que tu é amor. Depois eu vou tentar. Obrigada por você. Eu espero me tornar tudo isso que esperam que eu seja, que dizem que eu sou. Então, peçam luz para que eu me torne isso aí. Eu tenho pouco tempo, viu? Tá bom? Então, eu quero finalizar reforçando o que eu tinha falado no início, né? Que encerrando as lives do mês de maio, então, uma homenagem para Rafinha Duarte e para todas as mães do planeta, né? Para a Mãe Então, Maria, né? Para o manto de Maria também, que é um guardião que eu admiro muito, e também mãe de mim mesma, né? Que às vezes então, que a gente busca a mãe da gente mesmo, né, Rafinha? Às vezes a gente tem esse desafio, né? Também de se olhar e buscar essas possibilidades da gente também ser mãe da gente mesmo e conectar com esse saber, né? Esse saber universal aí. Agradecer a todo mundo, então. Um super beijo para minha mãe também, minha mãe biológica. E eu te amo muito, Rafinha. Foi muito legal conversar contigo, é muito bom estar aqui com a eu gente. também te amo, filha, muito mesmo. Obrigada. Um beijo no Marlon. Tá, e depois vai estar no canal do YouTube, então, Comunicar o Bem Faz Bem. Tá certo. Tchau, querida. Obrigada mesmo. Muito obrigada.